Olá, tudo bem com você? Estou passando por aqui por dois motivos muito especiais. Primeiro, parabenizar as nossas crianças, os nossos aventureiros, porque hoje comemoramos o Sábado da Criança e o Dia do Aventureiro. Parabéns pelo seu dia, querida criança. Que Deus abençoe você, que você continue crescendo cada vez mais, não apenas em estatura, mas como Jesus, crescendo também no conhecimento e na graça do nosso amado Deus. O segundo motivo pelo qual estou passando por aqui é para dar um breve recadinho também para os nossos pais, porque a Bíblia diz para a gente que os filhos são um presente do Senhor para todos nós, é uma herança que Ele nos dá. Portanto, temos uma imensa responsabilidade com as nossas crianças. E a pergunta que eu faço para você, querido pai, é: como podemos discipular nossas crianças? Como podemos discipular os nossos filhos? Eu gostaria de dar a você preciosas dicas, breves e objetivas, de como podemos então cumprir com esta nobre missão. Vamos aprender juntos? Primeira dica: ensinar o conhecimento geral da Bíblia. Devemos treinar as nossas crianças para que elas tenham um conhecimento geral das Escrituras, como, por exemplo, saber os livros da Bíblia em ordem, saber encontrar os principais textos das Escrituras, como o Salmo do Bom Pastor, o relato da criação, do dilúvio, o chamado de Abraão, o chamado de José, os 10 mandamentos, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, enfim, essas coisas podem fazer parte, por exemplo, dos momentos do culto familiar. Faça isso. Número 2. Ensinar-lhes as doutrinas básicas. E é interessante notar que a própria Bíblia nos orienta a usarmos este método. E como sugestão, podemos fazer isso através de perguntas e respostas. E olha, uma boa dica é usarmos este livro aqui, Deus me ama de 28 maneiras. É o Nisto Cremos para as crianças, da Casa Publicadora Brasileira. Número 3. Ensinar as crianças a lidarem com a vida de forma bíblica. Precisamos ensiná-las a se portar corretamente diante das ofensas e como responder às dificuldades da vida com uma perspectiva bíblica, como, por exemplo, não pagar o mal com o mal, não desejar o mal aos inimigos e etc. Número 4. Educar o caráter de nossas crianças. Precisamos ensiná-las a temer ao Senhor, a serem humildes, a possuírem integridade, diligência, gratidão e lealdade, disciplina e sabedoria, discernimento e atenção, pureza e mansidão. Essas coisas nem sempre fazem parte de nossa cultura, por isso precisamos ensiná-las. Número 5. Ensinar às crianças um desenvolvimento social geral. Nossas crianças precisam aprender a se comportar e lidar nos mais diversos tipos de relacionamentos. Precisamos ensiná-las em todas as questões, por exemplo, e tentações que dizem respeito às amizades. Elas devem ser orientadas acerca do respeito devido às diferentes autoridades, como professores, demais membros da família e outras que se encontram na sociedade. Elas devem aprender a se comportar convenientemente em cada caso. Número 6. Treinar as crianças nas questões acadêmicas. Precisamos ajudá-las a olhar o mundo sob o prisma de Deus. Há uma passagem muito interessante que nos diz que Salomão era mais sábio que todos de sua época, possuindo sabedoria sob o prisma divino em todas as questões. Devemos, portanto, ensinar as crianças a aprenderem todas as questões sob este prisma. Número 7. Ensinar as crianças a terem uma visão bíblica sobre os bens materiais. Elas precisam ver as posses da família como dádiva de Deus e como ferramenta. Precisam ver as pessoas como mais importante do que aquilo que elas possuem. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo 5 que não devemos confiar nas riquezas, mas que devemos ser ricos em boas ações. Número 8. Ensinar o valor do tempo para as crianças. A Bíblia nos chama a remirmos o tempo porque os dias são maus. E é claro que isso não se aplica apenas a nós adultos, mas também às nossas crianças. Daí termos de ensiná-las a serem responsáveis pelo seu tempo. Elas precisam de tempo para brincar, mas elas precisam também entender que a vida é curta e que há oportunidades que exigem o uso sábio do tempo. Número 9. Ensinar as crianças a desenvolver projetos que estejam relacionados
com o interesse delas. Precisamos ajudá-las a encontrar bons livros para serem lidos, a fazer boas coisas com o seu tempo. Precisamos ensiná-las a terem resistência e perseverança, mesmo quando elas perdem o interesse na tarefa, principalmente quando se tratar de tarefas longas e que precisam da ajuda dos adultos. 10ª e última dica: precisamos ensinar as crianças a controlarem as suas emoções. Nós precisamos ensiná-las a ser pessoas que vivam baseadas na palavra de Deus e não nas suas emoções e nos seus sentimentos, mas encontrarem as suas verdades na palavra de Deus. Elas precisam aprender a entender os seus sentimentos e a serem guiadas pelos caminhos bíblicos. Nós precisamos ensiná-las, portanto, a viverem de acordo com aquilo que é justo e reto. O meu desejo e a minha oração para você, pai, e para você, mãe, é que você tenha êxito nessa nobre missão. E lembre-se, você nunca estará sozinho, conte sempre com Deus. Ele te socorrerá, Ele te auxiliará e você irá triunfar. Deus te abençoe.